Quando o caixão do meu pai desceu lentamente à terra úmida do cemitério dos Prazeres em Lisboa, o vento do Tejo trouxe um frio que me atravessou a alma. Naquele instante, com o coração apertado como nunca, eu soube que não podia mais carregar aquela mentira que durava 15 anos. O padre terminou a bênção e o silêncio caiu pesado sobre as lápides antigas enquanto a minha mãe segurava o lenço molhado e o meu irmão mais velho me dava palmadas nas costas pensando que eu era o filho forte que sempre fui para eles. Mas eu não era forte, eu era um covarde que tinha passado a vida a fingir para não desiludir o homem que me criou, com mãos calejadas de pescador no Algarve e palavras duras sobre o que significava ser homem. Pedro estava ali ao fundo, disfarçado entre os amigos distantes, como sempre tínhamos feito nos últimos 5 anos. Os olhos dele encontraram os meus, e eu senti o mesmo tremor que senti na primeira noite em que nos conhecemos no bairro Alto. Uma chuva torrencial nos molhou, e ele riu dizendo que Lisboa sabia guardar segredos. Eu tinha 25 anos na altura, trabalhava num escritório de marketing e voltava ao Algarve nos fins de semana para mostrar ao pai que namorava raparigas bonitas, filhas de amigos dele. Cada beijo falso, cada jantar fingido era uma facada que eu dava em mim mesmo para ver o sorriso dele quando dizia que eu ia ser um bom marido. Agora, com a terra caindo sobre a madeira escura do caixão, eu sentia todas aquelas facadas a voltarem ao mesmo tempo. A mãe chorava baixinho, o irmão falava com os tios sobre o testamento e eu só conseguia pensar na última conversa que tive com o pai no hospital. Ele segurou a minha mão fraca pela doença e disse que estava orgulhoso do filho que nunca tinha dado problemas. Eu sorri e menti mais uma vez dizendo que ia casar em breve com uma colega do trabalho. Ele morreu 2 semanas depois sem saber que o filho que ele amava tanto vivia uma vida dupla. O sol de Lisboa batia forte nos ciprestes dourando as folhas e eu decidi que não ia enterrar o meu pai com a minha verdade ainda presa no peito. Caminhei devagar até ao microfone que o padre tinha deixado e a voz saiu trêmula mas firme. Pai, eu te amei tanto que escondi quem eu sou, mas hoje eu não posso mais. Eu sou gay e este é o Pedro, o homem que eu amo há anos. Ele foi o meu apoio quando tu não podias ser. O silêncio que se seguiu foi como um trovão. A mãe deixou cair o lenço, o irmão deu um passo atrás e os tios murmuraram palavras que eu não quis ouvir. Pedro aproximou-se devagar e segurou a minha mão diante de todos e naquele toque eu senti pela primeira vez em 15 anos que respirava livre. O cemitério parecia girar, as gaivotas gritavam no céu e eu soube que a minha vida tinha acabado de começar de novo. Mas o preço dessa liberdade ainda não estava pago. A mãe aproximou-se com os olhos vermelhos e perguntou baixinho se era verdade, se eu tinha mentido todo este tempo. Eu confirmei e vi a dor no rosto dela como se eu tivesse morrido também. O irmão gritou que eu estava a desonrar o nome da família e que o pai teria morrido de vergonha se soubesse. Eu não respondi, só apertei a mão de Pedro mais forte. Os amigos que sabiam do segredo aproximaram-se para me dar apoio e um deles, um colega de trabalho que sempre suspeitou, disse que eu era corajoso. Mas eu não me sentia corajoso, sentia-me exposto como nunca. O padre tentou acalmar as coisas, mas o ar estava carregado de choque e sussurros. Eu olhei para o túmulo do pai e pedi perdão em silêncio por ter demorado tanto. A luz do sol continuava a brilhar forte sem sombras escuras e eu pensei que talvez aquele dia fosse o início de algo bom. Voltámos para a casa da família em Lisboa, onde a mesa estava posta com pastéis de nata e vinho do Porto, mas ninguém tinha fome. A mãe sentou-se na cadeira do pai e ficou a olhar para o vazio enquanto eu contava pedaços da história que tinha escondido. Como conheci Pedro numa festa underground onde ninguém julgava ninguém. Como nos apaixonámos devagar, com passeios secretos pela Marginal até Cascais e jantares em restaurantes pequenos do Chiado onde ninguém nos conhecia. Como eu tinha recusado promoções no trabalho para não viajar muito e deixar Pedro sozinho. Cada palavra que eu dizia era como tirar uma pedra do peito, mas cada pedra caía no chão e magoava quem estava à volta. O irmão saiu da sala batendo a porta e eu soube que a noite ia ser longa. Pedro ficou ao meu lado a noite toda segurando a minha mão e dizendo que eu não estava sozinho. Pela primeira vez eu acreditei nele. O dia seguinte amanheceu cinzento, mas o meu coração estava mais leve. Eu tinha revelado tudo e agora tinha de viver com as consequências. A mãe pediu para falar a sós e perguntou se eu tinha sido feliz algum dia com as raparigas que apresentei ao pai. Eu disse que não, mas que fiz aquilo por ele. Ela chorou mais e disse que o pai era duro, mas que me amava. Eu abracei-a e senti que talvez um dia ela entendesse. Mas o irmão ainda não falava comigo e os tios telefonavam a criticar. A sociedade portuguesa tinha avançado com leis de casamento igualitário, mas nas famílias antigas como a minha as coisas mudavam devagar. Eu voltei ao apartamento que partilhava com Pedro em Alfama e pela primeira vez deixei as fotografias dele na prateleira sem medo. O sol entrou pela janela e iluminou o rosto dele enquanto ele preparava o café. Eu sorri e pensei que valia a pena. Mas o caminho ainda era longo e as feridas frescas. Os dias seguintes foram um turbilhão de telefonemas, mensagens e visitas inesperadas. Uma tia veio de Faro dizer que eu tinha traído a memória do pai e que devia pedir perdão na igreja. Eu escutei em silêncio e respondi que o perdão era para mim mesmo. Pedro ficou ao meu lado em todas as conversas e o seu apoio era como um farol em mar agitado. No trabalho os colegas ficaram chocados, mas a maioria apoiou e um chefe até disse que respeitava a coragem.
Eu comecei a respirar melhor, mas a culpa ainda me visitava à noite quando sonhava com o pai. Ele aparecia no sonho a perguntar por que eu não tinha confiado nele. Eu acordava suado e Pedro abraçava-me até o sol nascer sobre o Tejo. A mãe telefonou uma semana depois e pediu para eu ir almoçar. Eu levei Pedro e pela primeira vez sentámos os três à mesa como família. Ela serviu o bacalhau e perguntou como nos conhecemos. Pedro contou a história da chuva no bairro Alto e ela sorriu pela primeira vez desde o funeral. O irmão ainda não apareceu, mas eu sabia que o tempo ia ajudar. A vida em Lisboa continuou com os seus elétricos rangendo e o cheiro a pastelaria na rua. Eu comecei a escrever num diário as memórias que tinha escondido e cada página era uma libertação. Pedro lia em voz alta e ríamos das partes engraçadas, como a vez em que fingi um namoro com uma colega para um jantar de família e quase fui descoberto. A tensão diminuía devagar, mas o crescimento estava a acontecer. Eu sentia-me mais eu mesmo do que nunca. O primeiro mês após o funeral passou e eu decidi visitar o túmulo sozinho. Levei flores e falei com o pai como se ele estivesse ali. Disse que o amava mesmo assim e que esperava que ele me perdoasse do outro lado. O vento respondeu com um suspiro e eu voltei para casa mais em paz. Pedro esperava-me com o jantar pronto e um beijo que dizia tudo. A nossa relação fortalecia-se com a verdade exposta e eu sentia que finalmente podíamos construir algo sólido. Os amigos organizaram um jantar para celebrar a minha coragem e lá estavam rostos conhecidos que sempre souberam, mas nunca tinham dito nada. Brindámos à vida nova e eu soube que o pior tinha passado. Mas ainda faltava o irmão e a reconciliação total. A mãe disse que ele precisava de tempo e eu dei-lhe. O outono chegou a Lisboa com folhas amarelas e eu continuei a minha jornada de crescimento passo a passo. O trabalho floresceu porque eu trabalhava com mais leveza e até recebi uma promoção que antes tinha recusado por medo de viajar. Pedro e eu planeámos uma viagem curta ao Porto para celebrar e lá passeámos pelas ruas empedradas de mãos dadas sem esconder nada. O ar do Douro cheirava a vinho e liberdade. De regresso a casa eu escrevi uma carta ao irmão explicando tudo e pedindo paciência. Ele não respondeu logo, mas eu senti que a semente estava plantada. A vida seguia e eu crescia. Cada dia era uma escolha consciente de ser autêntico e o peso das mentiras antigas desaparecia aos poucos. O cemitério dos prazeres já não era só um lugar de perda, mas de renascimento para mim. Eu visitava o pai com mais frequência e falava-lhe das novidades. A mãe começou a aceitar Pedro e até o convidou para o Natal. O irmão ainda hesitava, mas eu esperava. O sol de Portugal continuava a brilhar forte e eu sentia que o meu caminho estava certo. A história não acabava ali, mas o primeiro capítulo da verdade estava escrito. A carta que enviei ao irmão ficou sem resposta durante 2 semanas e cada dia que passava eu sentia uma mistura de esperança e medo. Pedro dizia para dar tempo e eu tentava, mas o silêncio doía como uma ferida aberta. A mãe telefonava todas as noites para contar como o dia tinha corrido e eu percebia que ela estava a tentar reconstruir a ponte que eu tinha partido com a minha revelação. Um domingo de manhã decidimos ir os 3 ao mercado da Ribeira para comprar peixe fresco como nos velhos tempos. O ar cheirava a mar e o sol iluminava as bancas coloridas. A mãe escolheu sardinhas e perguntou a Pedro sobre a família dele que vivia no Minho. Ele contou histórias de colheitas e festas de verão e pela primeira vez vi um sorriso verdadeiro no rosto dela. Voltámos para casa e cozinhámos juntos e o riso encheu a cozinha pela primeira vez desde o funeral. Mas o irmão ainda não aparecia e eu comecei a questionar se minha escolha tinha destruído a família para sempre. Naquela noite Pedro e eu sentámos no terraço a olhar o rio e ele lembrou-me de como nos conhecemos de verdade. Não foi só a chuva no bairro Alto, foi também a paciência dele quando eu cancelava planos por medo de ser visto. Ele disse que me amava exatamente por isso a luta interna que eu travava. Eu chorei e ele abraçou-me e eu soube que o amor dele era o alicerce que me sustentava. No dia seguinte recebi uma mensagem do irmão. Dizia apenas que precisava de falar. Marcámos um encontro num café perto do Terreiro do Paço e eu fui sozinho com o coração aos saltos. Ele chegou com o rosto sério e pediu um café. Começámos a falar devagar sobre o pai, sobre as memórias de infância no Algarve onde ele me ensinava a pescar e eu fingia gostar para o agradar. O irmão confessou que sempre suspeitou, mas que nunca quis acreditar porque o pai era o centro da família. Ele disse que a minha revelação o fez questionar as próprias crenças e que estava zangado não comigo mas com o tempo perdido. Eu expliquei que a pressão do pai era enorme e que eu escolhi o caminho mais fácil para não o magoar. Ele ouviu em silêncio e no fim apertou a minha mão dizendo que ia tentar entender. Não foi um perdão imediato, mas foi um começo. Saí do café com uma leveza nova e telefonei a Pedro para contar. Ele riu e disse que a família estava a curar-se aos poucos. A mãe convidou-nos para jantar novamente e desta vez o irmão apareceu. A tensão estava lá, mas o vinho do Porto ajudou a soltar as línguas. Falámos de tudo menos do segredo e aos poucos o ambiente aqueceu. O irmão perguntou a Pedro sobre o trabalho dele como professor de história e eles descobriram interesses comuns em viagens antigas. Eu observava e sentia orgulho de ter lutado por aquilo.
Os dias seguintes foram de pequenas vitórias. Eu voltei ao trabalho com energia renovada e os colegas notaram a mudança. Um deles, um amigo de longa data, confessou que sempre soube e que admirava a minha coragem agora pública. A vida em Lisboa ganhou cor nova com os elétricos amarelos e o cheiro a castanhas assadas nas ruas. Pedro e eu planeámos um fim de semana em Sintra para escapar ao stress e lá passeámos pelos palácios e bosques contando histórias do passado. Ele revelou que tinha tido medo de me perder quando o pai adoeceu e que rezava todas as noites para eu encontrar a força. Eu abracei debaixo de uma árvore antiga e prometi que nunca mais ia esconder nada. De regresso a casa, a mãe telefonou para dizer que tinha encontrado cartas antigas do pai e que nelas ele falava do orgulho no filho. Eu chorei ao telefone e ela disse que talvez ele soubesse mais do que pensávamos. A ideia consolou-me e eu visitei o túmulo novamente com Pedro desta vez. Colocámos flores juntos e eu falei em voz alta sobre o nosso amor. O vento respondeu suave e eu senti paz. O irmão começou a aparecer mais vezes e até convidou Pedro para ver um jogo de futebol no estádio. O ambiente era ainda cauteloso, mas o gelo estava a derreter. A sociedade em Portugal tinha mudado muito desde a minha adolescência e eu via casais como nós nas ruas sem olhares estranhos. Mas nas famílias como a minha o processo era mais lento e eu respeitava isso. Eu comecei a voluntariar-me numa associação LGBT em Lisboa para ajudar jovens que passavam pelo mesmo e cada história que eu via fortalecia a minha resolução. Pedro apoiava e até participava em eventos. A nossa relação aprofundava-se com conversas longas sobre o futuro e planos de talvez adotar um cão ou viajar para o estrangeiro. A mãe aceitou vir a um jantar em nossa casa e viu as fotografias na parede sem comentários negativos. Ela perguntou sobre os nossos planos e eu disse que queríamos viver abertamente. Ela assentiu e disse que o pai teria acabado por aceitar com o tempo. O irmão telefonou uma noite para dizer que tinha lido um livro sobre orientação sexual e que estava a aprender. Eu agradeci e senti que o milagre estava a acontecer. O outono transformou-se em inverno e as luzes de Natal iluminaram a cidade. Nós decorámos o apartamento juntos e a mãe veio ajudar. O irmão trouxe a namorada e pela primeira vez sentámos 6 pessoas à mesa como uma família verdadeira. Brindámos ao pai e eu senti que ele estava presente de alguma forma. O ano novo aproximava-se e eu refletia sobre o caminho percorrido desde o funeral. A mentira tinha acabado e a verdade tinha trazido dor, mas também cura. Pedro beijou-me à meia-noite e disse que o melhor ainda estava por vir. Eu acreditei nele com todo o coração. Os meses seguintes trouxeram mais equilíbrio. Eu avancei na carreira e Pedro recebeu um prémio na escola. A mãe começou a tratar Pedro como filho e o irmão convidou-nos para uma viagem familiar ao Algarve. Lá visitámos a casa antiga do pai e eu contei histórias verdadeiras pela primeira vez. O mar batia nas rochas e eu senti que o ciclo se fechava. A reconciliação não foi perfeita, mas foi real. Cada conversa, cada abraço era um passo em frente. Eu continuava a escrever o diário e Pedro lia com orgulho. A vida em Lisboa seguia o seu ritmo com festas de rua e cafés cheios, mas agora eu participava sem medo. O sol de Portugal iluminava tudo e eu sabia que a minha escolha tinha sido a certa. O crescimento era visível em cada sorriso meu. O inverno em Lisboa trouxe chuva constante, mas também momentos de reflexão profunda sobre o que eu tinha vivido. Pedro e eu sentávamos-nos à janela a ver as gotas caírem no Tejo e falávamos das escolhas que me levaram ao funeral. Eu recordava a adolescência no Algarve quando o pai me levou à pesca ao amanhecer e eu fingia entusiasmo enquanto o meu olhar se perdia noutra direção. Ele dizia que um homem verdadeiro trabalhava com as mãos e não chorava por tolices. Eu escondia os livros de poesia e os desenhos que fazia de rapazes da escola. O primeiro beijo foi com um colega na praia aos 16 anos e o medo que senti depois marcou-me para sempre. O pai descobriu um bilhete e queimou-o diante de mim dizendo que aquilo era fraqueza. Eu prometi nunca mais e enterrei a verdade durante anos. Em Lisboa, na universidade, eu tive o primeiro namorado sério, mas terminei tudo por medo de rumores chegarem ao Algarve. Pedro foi o primeiro que ficou apesar de tudo. Ele entendia o meu conflito porque tinha passado por algo semelhante na família do Minho. Juntos construímos um mundo paralelo de cafés escondidos e fins de semana em hotéis discretos. Quando o pai adoeceu, eu dobrei a mentira e apresentei uma colega como namorada. Ela era boa pessoa e aceitou o papel por amizade, mas eu via a dor nos olhos de Pedro cada vez que eu postava fotos falsas nas redes. A doença do pai agravou-se e eu passava noites no hospital segurando a mão dele e mentindo sobre o futuro. Ele pedia netos e eu prometia. A culpa crescia como uma onda. No dia do funeral tudo explodiu e agora eu pagava o preço com conversas difíceis. A mãe começou a fazer perguntas sobre o passado e eu respondia com honestidade. Ela confessou que suspeitava desde sempre, mas que preferiu ignorar para manter a paz. O irmão admitiu que tinha raiva porque sentia que o pai morreu sem conhecer o filho verdadeiro. Nós falámos horas sobre isso e aos poucos o entendimento surgiu. Eu comecei terapia para processar a culpa e o terapeuta ajudou-me a ver que o amor pelo pai não era incompatível com a minha verdade.
Pedro participava nas sessões por vezes e isso fortalecia-nos. A primavera chegou e as árvores do Parque Eduardo VII floriram. Nós passeávamos lá de mãos dadas e eu sentia orgulho pela primeira vez. A associação LGBT onde eu voluntariava organizou um evento e eu falei em público sobre a minha história. A sala encheu-se de aplausos e jovens aproximaram-se para agradecer. Isso deu-me força para continuar. A mãe veio a um dos eventos e ouviu em silêncio. No fim abraçou-me e disse que estava orgulhosa. O irmão ainda não ia, mas enviou uma mensagem de apoio. Pedro e eu decidimos fazer uma viagem maior para a Espanha para celebrar um ano desde o funeral. Em Madrid passeámos pela Grande Via e visitámos museus de mãos dadas sem olhar para trás. O ar espanhol cheirava a liberdade e eu senti que o meu mundo se expandia. De regresso a Lisboa a rotina voltou, mas com mais luz. Eu promovi um projeto no trabalho sobre diversidade e o chefe apoiou. Os colegas respeitavam-me mais. A mãe convidou-nos para o aniversário dela e o irmão trouxe a namorada novamente. A mesa estava cheia de riso e eu contei anedotas da infância sem esconder nada. O pai estaria feliz de nos ver unidos, pensei. O verão chegou quente e nós fomos à praia da Costa da Caparica com a família. O irmão mergulhou comigo nas ondas e pela primeira vez falou abertamente sobre o meu namoro. Ele disse que estava a aprender e que me respeitava. Eu agradeci e senti o peso sair dos ombros. Pedro construía castelos de areia com a sobrinha da mãe e o dia foi perfeito. À noite no apartamento refletimos sobre o ano passado. Desde o funeral até agora tínhamos passado por dor, raiva, compreensão e amor. Eu agradeci a Pedro por nunca ter desistido e ele disse que o meu crescimento inspirava-o também. A vida seguia com planos para o futuro, talvez uma casa maior ou uma viagem mais longa. Eu continuei o diário e comecei a partilhar partes anonimamente online para ajudar outros. As respostas vieram cheias de gratidão. O outono voltou e com ele a visita anual ao túmulo do pai. Levei Pedro e a mãe e nós três conversámos com ele. O vento soprou suave e eu soube que ele perdoara. O irmão juntou-se mais tarde e o círculo fechou-se. A família estava curada, não perfeita, mas unida. Eu sentia-me completo. O sol de Lisboa continuava a iluminar o caminho e o meu coração batia em paz. Cada escolha que fiz desde o funeral trouxe-me até aqui e eu não mudaria nada. O crescimento era real e duradouro. O ano seguinte trouxe novas camadas à minha jornada. O trabalho exigiu uma viagem a Porto e eu levei Pedro abertamente. Lá visitámos Cavos de Vinho e passeámos pelas margens do Douro de mãos dadas. Os colegas que nos acompanharam trataram-nos com naturalidade e eu senti que Portugal tinha evoluído. De regresso a Lisboa, a mãe organizou um almoço grande com tios e primos. Alguns ainda murmuravam, mas a maioria aceitou e até perguntaram sobre o nosso relacionamento. Eu respondi com orgulho e Pedro contou histórias engraçadas que aliviaram o ambiente. O irmão trouxe a namorada e anunciou o noivado. Todos brindámos e eu senti que a família se reconstruía. A minha terapia terminou com a sensação de missão cumprida e o terapeuta disse que eu tinha transformado dor em força. Pedro e eu decidimos adotar um gato e chamámos-lhe Tejo em honra do rio que nos viu crescer. O animal trouxe mais riso à casa e nós passávamos noites a brincar. A associação LGBT pediu-me para mentorizar jovens e eu aceitei com prazer. Um rapaz de 20 anos veio contar a sua história semelhante e eu partilhei a minha sem filtros. Ele saiu mais forte e eu também. O verão trouxe festas de rua e nós participámos no desfile do orgulho em Lisboa. A mãe viu pela televisão e telefonou a dizer que estava emocionada. O irmão juntou-se ao desfile no ano seguinte e eu abracei-o com lágrimas. A vida fluía com equilíbrio entre passado e futuro. Eu publiquei um artigo anónimo num jornal sobre coming out tardio e as respostas vieram de todo o país. Muitos pais escreveram a dizer que estavam a aprender. Isso deu-me propósito. Pedro recebeu uma promoção na escola e nós celebramos com uma viagem a Paris. Lá caminhámos pela Torre Eiffel e sonhámos alto. De volta o irmão pediu conselhos para falar com os pais da namorada sobre o casamento e eu ajudei com honestidade. O Natal foi em nossa casa pela primeira vez e a mesa encheu-se de luz e amor. O pai estaria orgulhoso, pensei. O ano novo trouxe resolução de fazer mais pela comunidade. Eu organizei um grupo de apoio para filhos de pais conservadores e Pedro ajudou. A mãe veio a uma sessão e partilhou a sua perspectiva. O irmão também participou e o círculo expandiu-se. A primavera trouxe flores e nós plantámos um jardim no terraço simbolizando o crescimento. Cada flor representava uma etapa desde o funeral. O trabalho ia bem e eu recebi um prémio pela campanha de diversidade. Pedro orgulhava-se e nós brindámos em casa. O verão seguinte foi à praia com toda a família e o irmão mergulhou comigo rindo como na infância. A mãe viu-nos e sorriu. Pedro construiu castelos novamente e a sobrinha adorou. À noite refletimos sobre o caminho.
Desde a mentira até à verdade tínhamos aprendido que o amor verdadeiro supera tudo. Eu agradeci a todos e senti gratidão profunda. O outono trouxe visitas ao Algarve e nós fomos à casa antiga do pai. Lá contei histórias verdadeiras e todos ouviram. O mar testemunhou a cura completa. O inverno aproximou-se e com ele a paz interior. Eu continuei o diário agora como livro de memórias para talvez publicar um dia. Pedro leu e disse que era bonito. A vida em Lisboa seguia com elétricos e cafés, mas agora eu vivia plenamente. O sol brilhava forte e o meu coração também. Cada dia era uma celebração da escolha feita no funeral. O crescimento não parava e eu estava pronto para o que viesse. A família unida e o amor sólido eram a prova de que valera a pena. Os anos passaram e a minha vida transformou-se num testemunho vivo da coragem de ser verdadeiro. Pedro e eu celebramos 10 anos juntos com uma festa simples em Alfama onde a mãe, o irmão e amigos se juntaram. Brindámos ao funeral que mudou tudo e eu senti que o pai sorria de algum lugar. O irmão casou-se e eu fui padrinho com Pedro ao lado. A mãe dançou com ambos e disse que o pai teria aprovado no fim. O trabalho evoluiu e eu dirigi projetos nacionais sobre inclusão. A associação cresceu e eu dei palestras em universidades contando a minha história sem nomes. Jovens aproximavam-se e eu via o meu passado neles. Pedro continuou a ensinar e juntos adotámos uma criança através de processo longo. O menino chamou-nos pais e trouxe luz nova. A mãe tornou-se avó dedicada e o irmão tio protetor. A família completa fechou o círculo. Eu visitei o túmulo do pai com o filho pela mão e contei-lhe a história toda. O vento respondeu e eu soube que estava em paz. Lisboa continuava bela com o Tejo e o sol dourado iluminando tudo. Pedro e eu envelhecíamos juntos com risos e memórias. O diário transformou-se em livro publicado anonimamente e ajudou milhares. A sociedade portuguesa avançava e nós víamos casais como nós em toda a parte. Mas eu sabia que o caminho começara naquele funeral com 2 frases simples. O crescimento foi lento, doloroso, mas verdadeiro. Cada conflito, cada mal-entendido, cada sacrifício levou à liberdade. Hoje olho para trás e vejo que fingir nunca valeu a pena, mas a escolha de revelar mudou tudo para melhor. A família curada, o amor fortalecido e o eu autêntico são o legado. O sol de Portugal brilha sempre e o meu coração também. A jornada continua, mas agora com luz plena. É possível viver uma vida falsa para agradar os pais sem perder a própria essência. Verdadeiro ou falso?